Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo. Em busca da razão perdida, domingo, 11 de janeiro de 2026, 21 horas 20 minutos, hora oficial do Brasil. O programa que começa, já mais uma vez tratando de esportes, também que começou o Gauchão neste final de semana. Teremos informações no quadro Por Dentro da Bola, também iniciando a programação de 2026. Trazendo para você também as informações aí do quadro Por um pouco de tudo e mais um pouco, falando sobre alimentos transgênicos com José Otávio Carlo Magno, nosso querido amigo, que está na programação também. E outras tantas informações, são 770 edições do Teoria de Tudo. Muito obrigado a você que está conosco, com o apoio de Unicesumar, nota 5 no MEC, melhor EAD do Brasil. Top Down Informática, marca que faz muito por você. Shopping Világio Caxias, Samai Caxias, CPR Rodas e Pneus, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Livraria Mercado de Ideias, Mecânica São Eloy, amigos queridos, tantos que fazem parte aqui da nossa programação. O nosso muito obrigado sempre a vocês que estão conosco. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer sempre estar em sua companhia. Já vou trazer o Joselito Santos para suas análises precisas aqui, desportivas, sobre a rodada do Gauchão. Começou com um empate a dupla Caju, a dupla Grenal venceu. E já é janeiro, mas já tem calendário, já tem análises, Enfim, tem a Série C, tem o Juventude na Série B, o Caxias na Série C, enfim. Uma série de coisas já acontecendo no futebol, o que passa a ser bom também para as equipes, que mantêm aí um funcionamento. E claro que você que está na nossa pós-audiência, nós deixamos rapidamente alguns destaques para que você referencie este momento, já que você nos vê pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo LinkedIn, você nos escuta na Rádio Sabe Caxias. Muito obrigado, aliás, nosso rádio portal cada vez mais amplo em audiência, trazendo também informações para você. Após quase 2 meses da liquidação do Banco Master, 1,6 milhão de investidores não viram a cor do dinheiro. Trump republica postagem sugerindo que Marco Rubio seja presidente de Cuba. Processos por racismo batem recorde em 2025 no Brasil. Afastamentos por esgotamento no trabalho aumentam quase 500% em 3 anos no Brasil. Brasileiro é morto na guerra da Ucrânia e família opta por não fazer translado do corpo. Colômbia, Gustavo Petro sugere união de países latino-americanos. E a briga continua, só política praticamente. E claro, um temporal que causou danos em 18 municípios do Rio Grande do Sul, apontados pela Defesa Civil, muito triste, porque não escolhe nem caminhos mais. Essas mudanças climáticas são 18 municípios com registros de danos causados por temporais, conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil neste domingo, dia 11. As ocorrências comunicadas desde sexta-feira envolvem principalmente destelhamentos de residências, quedas de árvores, danos em galpões, bloqueios de vias e prejuízos pontuais à infraestrutura urbana e rural. Municípios aí do centro do país, do estado, e também alguns aqui da região nordeste, mais para a região da fronteira, Vila Maria, Venâncio Aires, Soledade, São Vicente do Sul, São Pedro do Sul, Santa Maria, Não Me Toque, Lagoa Vermelha, Caçapava do Sul, todos eles atingidos aí, são vários municípios, 18 municípios com problemas. Cada dia, temos que enfrentar com mais vigor essas dificuldades climáticas também. Enfim, está no ar o Teoria de Tudo e começamos, é claro, o ano de 2026 com o quadro Por Dentro da Bola. Por Dentro da Bola. E nada mais, nada menos, do que ele, vamos receber Joselito Santos, o homem que
traz aí também com as suas narrações e as suas análises em loco, informações importantes sempre no quadro Por Dentro da Bola, aqui no Teoria de Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal da Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Um feliz 2026, né? Estamos estreando com o início da rodada do Gauchão. E para a dupla Caju, empate, vitória da dupla Grenal, começando o ano esportivo aqui também na nossa programação, né, José? Começou bem cedo, né? Até na transmissão, o Zé falou, há pouco tempo, há poucas semanas, estávamos encerrando a 2025 e nem bem começou 2026, já estamos novamente no estádio com campeonatos, enfim, vai ser um ano longo de muitas competições, né? Entre elas será a Copa do Mundo no meio dela, por isso que Gauchão, os estaduais em geral, estão começando praticamente no início da temporada e eles estão reduzidos, né? Que eu não considero um campeonato gaúcho. Eu já emiti a minha opinião na jornada esportiva de Juventude de Ipiranga ontem. Para mim não é campeonato, é um torneio. É o torneio do Gauchão. É a Copa Gaúchão, é um torneio, não é verdade, né? É verdade. Eu ainda ontem estava concluindo a quinta série. Veja você, né, que ainda estamos com sérios resquícios cognitivos. Mas como é que você vê a importância desse gauchão aí? O que vai valer então, né? Já que ele é reduzido, já que ele está antecipado, o que vale para os clubes? O que importância tem o gauchão? O Gauchão hoje ele se torna de suma importância para a Copa do Brasil, porque antigamente a Copa do Brasil, muitos times eles iriam pelo ranking, eram convidados. Hoje não existe mais isso não. Hoje tu vai disputar a Copa do Brasil pelo estadual. É a classificação pelo estadual. Tu conseguindo a classificação entre os 4 primeiros, depende de quantos times tem a cada federação, né? No caso, aqui o Rio Grande do Sul são 4 vagas, então os 4 primeiros do Gauchão, eles têm vaga na Copa do Brasil. E ainda tem a chamada Copa Sul-Sudeste, que ainda está meio nebuloso toda essa situação, ainda não ficou totalmente clara como vai acontecer, e ainda essa semana teve rumores de que o Internacional vai desistir da Copa Sul-Sudeste, que é uma prerrogativa de um time da Série A. Se um time da Série A disser, eu não quero disputar, não me sinto à vontade, não é o que eu quero, não há problema, segundo a CBF e a própria federação, então essa vaga passaria para o Caxias. Mas, oficialmente, não tem nada, apenas rumores durante a semana de que o Internacional teria desistido de disputar a Copa Sul-Sudeste, e aí o Caxias teria mais uma competição. Para o Caxias, seria salutar e muito bom. Para o Internacional, daqui a pouco não seria tão atrativo, né, Miguel? Para um time que estava disputando até pouco tempo aí Libertadores contra Vélez Sarsfield, contra River Plate, enfim, times grandes, aí vai pegar times de menor importância, mas para o Caxias seria um campeonato bem legal. Sim, manteria, né? Onde o Juventude já está, né? Um calendário, dinheiro no caixa, movimentação no clube, alguma motivação, enfim, não é? Exposição das marcas, né? Claro, exposição das marcas, né? Não podemos esquecer sempre disso, né? E sempre são experiências, né? Eu acho que isso está a ser confirmado ainda, Juscelito. Não tem essa informação confirmada ainda? Não tem nada de oficial. O Internacional tem um prazo, não foi dado esse prazo ainda, mas ele oficialmente não foi mandado absolutamente nada para a federação e muito menos para a CBF. Como eu disse, são rumores que aconteceram aí com alguns identificados, alguns blogueiros, como a gente diz. Ele acabou largando na rede social dizendo que o Internacional, afirmando que o Internacional desistiu, mas o próprio Internacional desmente isso, dizendo que não tem nada, não tem absolutamente nada. O Internacional ainda está pensando se vai ou não participar dessa competição. Muito bem. A Copa do Brasil, ela tem valor, é bom que passe pelo Campeonato Gaúcho, então tem um valor interessante. A Copa do Brasil é um dos campeonatos, né, que levou aí muitos clubes, né, o próprio Juventude a um destaque nacional e, portanto, quem é que se classifica? Como é que funciona a classificação do Gauchão, do didático mesmo, né, do Gauchão para a Copa do Brasil? Se classificam os 4 primeiros, perdão. Geralmente são os 4 primeiros.
né, que se classificam para a Copa do Brasil, não tendo, por exemplo, a dupla Grenal, ela não estando num campeonato, como por exemplo, não vai estar o Grêmio só no campeonato da Sul-Americana, então acaba passando a vaga para o próximo, né? Então, geralmente são não os 4, perdão, são os 2 primeiros que tem vaga direta, que é, no caso, no ano passado seria a dupla Grenal, né, que teria essa vaga, e depois o Juventude e o Caxias também por ter chegado às semifinais do Campeonato Gaúcho. Juventude e Ipiranga é considerado um clássico, né? A Juventude, depois do rebaixamento, né, voltou a campo. O que tu achou do jogo? Enfim, falando do jogo que, aliás, que está caracterizado, não é? Juventude, comentário identificado, né, pela marca Juventude. Ali você está vendo aí também no quadro do Joselito, né, José? A gente está identificando as duas equipes, né? Depois a gente também vai mostrar a camiseta do Caxias quando for feito comentário a respeito do clube. Mas do Juventude nós fizemos a partida na tarde deste sábado, eu, o Zé e o Ivan, e o Juventude, ele tem uma boa equipe, tá? Uma boa equipe em termos de gauchão, depois de uma Série B, claro que a gente tem que fazer uma análise um pouco diferente, mas para gauchão acho que o Juventude vem forte, é uma equipe bem estruturada, o Maurício Barbieri é um bom técnico, acho que penso eu que vai fazer um bom trabalho, e o Juventude em que pese, e a gente tem que levar tudo isso em conta, eu levei e falei muitas vezes durante a jornada, de que tem que ser levado em conta que o Juventude não teve nem pré-temporada, praticamente, Miguel, ele não fez nenhum jogo treino. O primeiro jogo do ano do Juventude foi exatamente esse contra o Ipiranga. O Juventude até tentou, mas por conta das datas, enfim, não conseguiu encontrar adversários. Então, por conta disso, o Juventude iniciou já o campeonato, iniciou como o primeiro jogo. Não é, por exemplo, como o Caxias, que fez diversos jogos treinos. Não, o Juventude não. O Juventude ele teve que realmente se preparar para essa partida específica contra a equipe do Ipiranga, que me pareceu uma equipe muito bem montada também pelo Raul Cabral, uma equipe leve. Quem fez o gol é um ex-jogador do Internacional, da base do Internacional, o Estevão. Tem o Marcelinho, que inclusive ele saiu com uma lesão muscular, acho que vai ficar fora do gauchão, que como eu disse, como é um torneio, quando tu pega uma lesão da forma como ele vai pegar, 20, daqui a pouco até 30 dias, eu considero que ele está fora do gauchão. Provavelmente volta só para a Série C do Campeonato Brasileiro. Jogador rápido, um jogador bem interessante. A zaga tem um ex-jogador do Juventude, o Valse, ele veio do São Paulo à época, então me parece ser uma equipe muito bem montada, muito rápida. E a do Juventude, quando ela se encaixar, ela também vai ser uma equipe muito intensa. Mas o que eu senti do Juventude na tarde deste sábado? Um Juventude muito preso, e é totalmente natural. É uma equipe que não conseguiu ainda, nem fisicamente. É bom lembrar que o Juventude mudou algumas peças, manteve o Jandrei, que eu acho que é importantíssimo, é um goleiro de Série A, então o Juventude vai ter um goleiro de Série A dentro da Série B, para mim já vai ser um diferencial. Gabriel Talhares segue, Mandaca segue, o Mandaca vem com moral como professor, foi o capitão na tarde deste sábado. O lateral esquerdo foi o nosso craque, bom jogador, ele é base de São Paulo, então ele tem pedigree, como a gente diz, que é o Patrick Lanza. É um lateral que ele apoia bastante, não é tão defensivo assim, me parece ser mais quase um ponta, um ala, ele tem um pouquinho de dificuldade na parte defensiva, mas na parte ofensiva ele acrescenta e muito, e principalmente acrescenta na bola parada. Porque é bom falar, né, Miguel, a gente acabou não mencionando anteriormente, que foi o assunto da semana, a era Nenê acabou no Juventude, né? O Nenê não é mais jogador do Juventude, ele aceitou a proposta do Botafogo da Paraíba e vai ser adversário do Caxias na Série C. Ele vai jogar pelo Botafogo da Paraíba, porque o Botafogo da Paraíba ele é SAF. Então, a gente sabe que as SAFs elas têm alguns investidores e o que se fala é que o salário do Nenê lá vai girar em torno de 200 a 230 mil, com todos os gatilhos de incentivos que tem. Seria de 200 a 230 mil. Nada então, mal, só né? para que um atleta em fim de carreira, né? 44 anos ele tem, vai fazer 45, né? Nada mal. Mas nada mal, sem dúvida alguma. Então, ele não segue no Juventude, né? E isso foi uma das coisas que eu senti falta no Juventude. Eu acho que o Ibali é aquele volante voluntarioso, o Léo Índio é um volante mais pesadão.
Eu até brinquei durante a jornada que eu ia me confundir o jogo inteiro com os dois, que os dois são muito parecidos fisicamente, só que o Léo Índio ele é maior. Aí depois eu comecei a perceber as diferenças físicas, mas eles tinham a chuteira praticamente igual e eles são fisicamente um pouco parecidos. Aí nos primeiros minutos eu acabei me confundindo, e aí depois, ao decorrer, eu vi que o Ibali é um jogador mais franzino, mais rápido. O Léo Índio é aquele jogador mais do combate, aquele primeiro volante, como a gente diz mesmo. É bom lembrar também que o Juventude não tem mais o Jadson, que é um jogador que era extremamente identificado com o Juventude, né? O Jadson não é mais jogador do Juventude, ele aceitou a proposta do Atlético Paranaense, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro esse ano. Então o Juventude tem algumas mudanças, mas também tem alguns remanescentes. Dentro daquilo que eu vi, Miguel, eu acho que o Juventude tem muito a crescer. O Juventude não fez uma partida má, eu considero que o Juventude fez uma boa partida, foi até em dados momentos melhor que a equipe do Ipiranga, porque tem mais qualidade que a equipe do Ipiranga, e também o Ipiranga, em alguns momentos, Miguel, como ele viu que ele não ia conseguir vencer a equipe do Juventude dentro do estádio Alfredo Jaconi, ele começou a segurar, que é a estratégia normal de um time do interior, uma série abaixo do Juventude, que é a Série C. É um bom time, eu acho que é um time que pode se incomodar aí as equipes do interior, né? Até não só pelos resultados, né, mas dentro daquilo que a gente vê, a não ser que tenha alguma mudança, o gauchão está nivelado realmente para o interior, mas a dupla Grenal já está demonstrando que ela é acima da média. Principalmente o Grêmio, na minha opinião, é o principal favorito. Até o Ivan me pediu quem seria o campeão, e eu até brinquei com ele, quem levantar a taça vai ser o campeão, né? Os primeiros 5 minutos. Os primeiros 5 minutos eu já pediu quem que é o campeão. Eu disse para ele, olha, dentro daquilo que eu tô vendo, que eu tô acompanhando de futebol, para mim o time mais preparado hoje é o Grêmio. Se vai ser campeão, eu não sei, mas para mim o time mais preparado hoje é o Grêmio, né? O Juventude tem chance, claro. O Caxias tem chance, claro. Todos, na minha opinião, nesse sentido de a dupla Caju sempre vai ter chance. Por quê? Porque eles já foram campeões, Miguel, e em termos de gauchão, Caxias e Juventude, eles estão muito próximos da dupla Grenal. O restante, é claro que é uma surpresa. Mas Caxias e Juventude numa semifinal, para mim, é praticamente uma obrigação para os dois. Muito bem, vamos a um rápido intervalo então para a gente falar de Caxias, pode ser? Pode, vamos lá. Estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, fica aí, já volto. Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Por dentro da bola. Muito bem, no Teoria de Tudo, edição 770, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, falando de Campeonato Gaúcho, agora virando a página para a Ser Caxias, não é? A Ser Caxias que empatou fora de casa com o São Luís, é um bom resultado, é um time totalmente novo, né? Fez amistosos, já tem algum parecer sobre o Caxias, Joselito?
Bom, diferente do que eu falei do Juventude, o Caxias já teve um longo tempo, mais de 50 dias de pré-temporada, teve em torno de 5 a 6 jogos treinos, inclusive existiu uma polêmica nos 2 últimos jogos treinos, onde o treinador optou por fechar tanto contra o Monson, contra o Novo Hamburgo igualmente. O que é o fechar o treino? Nem imprensa, nem torcida vê. Mas aí foi perguntado para o treinador do São Luís na tarde deste domingo se ele conseguiu assistir, porque em Caxias do Sul ninguém conseguia ter acesso à partida. Ele deu uma risada dizendo que hoje não tem como fazer jogo-treino, porque hoje existem aplicativos, hoje existem as pessoas. Então ele sim assistiu os 2 jogos e ele sabia muito bem como Caxias jogava. Então, com todo respeito, a decisão, e acho que cada um tem as suas decisões, mas a decisão do treinador do Caxias, ela foi, na minha opinião, equivocada, porque tu tentar esconder algo que hoje é praticamente impossível. Tem Enfim, drone, né? cada um tem. Tem uma série. Mete um drone ali e assiste todo o jogo. Exatamente. Enfim, mas eu tinha uma expectativa muito grande, porque, como eu disse, eu não consegui assistir nenhum jogo do Caxias, não conheço muito dos jogadores que o Caxias contratou, então eu tinha uma expectativa. Os jogadores que eu conhecia eram os remanescentes, e principalmente o Dudu Vieira, o goleiro eu tinha mais ou menos uma leve lembrança, então eu gostaria de ver mais ou menos a equipe do Caxias. O que me pareceu essa equipe do Caxias? Não muito diferente do que a gente já viu, tá? O ataque, ele é um ataque rápido, mas ele peca na sua finalização. O Caxias segue com dificuldades para finalização, aquele toque mais refinado. Segue dependendo do Thomas Bastos no meio, acho que é um jogador muito interessante, é o diferencial técnico do Caxias, mas ainda o Caxias depende muito do Thomas Bastos. A zaga muito lenta, a zaga muito pesada, a zaga do Caxias. Então isso pode trazer uma dificuldade. Aqui eu já estou falando daqui a pouco de um Caju, onde eu vi jogadores de extrema qualidade, de extrema velocidade, do meio para frente. O Juventude é muito dinâmico também, como o próprio Caxias. A diferença é que o Caxias tem um articulador, tem um pensador, e o Juventude hoje não tem. Seria o Mandaca pelo Juventude, mas ele tem uma característica totalmente diferente. É um atleta que ele mais arrasta a marcação, é quase um terceiro homem de meio campo do que propriamente um articulador. E o Caxias tem um articulador, que é o Thomas Bastos. O goleiro, é bom lembrar, né, Miguel, que o Caxias mudou bastante a sua fotografia. O goleiro não é mais o mesmo, que era o Thiago Coelho, que já vinha 2 temporadas, um bom goleiro, mas ele recebeu a proposta do campeão da Série C, que é hoje na Série B a Ponte Preta, então ele foi para a Ponte Preta. Foi ganhar, obviamente, muito mais e jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. A zaga totalmente mudada. O lateral direito hoje não foi o que é o chamado titular, que é o Thiago Enes, por conta de lesão. Então foi o Roney. Na minha opinião, fez uma partida de razoável para boa, não comprometeu, deu alguns erros de passe, demonstrou que realmente quando o Thiago Enes melhorar da sua lesão e estiver bem, o Thiago Enes é o titular. Eu não vejo briga na lateral. Para mim, o Roney é reserva, só se eventualmente o Thiago Enes não conseguir jogar. A zaga é totalmente diferente, né, de 2025. Era o Joilson e o Maurício. O Maurício, eu gostei desse zagueiro. Eu acho que, claro, primeiro jogo, tem toda uma questão de olhar. Como eu falei do Juventude, eu falo do Caxias. São análises ainda muito preliminares, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia. O Maurício me pareceu ser aquele zagueiro forte. O Caxias tem 2 zagueiros altos, fortes, de certa forma, pelo lado esquerdo, mas ele tem uma boa recuperação em dados momentos. Teve algumas falhas, sim. Eu acho que o Caxias, o próprio treinador falou das falhas do Caxias. Mas eu gostei bastante do Maurício, que é o zagueiro pelo lado esquerdo. O Vitinho, que é o lateral esquerdo do Caxias, ele me pareceu mais um ponta do que propriamente um lateral. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o São Luís ele achava esse espaço no lado esquerdo de defesa do Caxias, porque via essa dificuldade defensiva do Vitinho. O Vitinho me parece ser um jogador que apoia mais, não fez uma partida também muito boa. Acho que daqui a pouco tem que ver o Roberto, que me parece ser um jogador... Esse jogador eu lembro um pouquinho mais, ele é mais experiente, então daqui a pouco eu acho que ainda está em aberto essa vaga. Na linha de meio campo tem o Breno Santos, que é um volante mais de primeira função. O Dudu Vieira já jogou no Juventude, e no Juventude ele não foi muito bem,
porque ele jogou como um volante de primeira função, e no Caxias ele está jogando como um segundo. Mas também esse meio-campo eu acho que ainda vai ter mudanças. Por que eu estou falando isso? Porque no segundo tempo entrou um cara que para mim vai ser titular. Mais cedo ou mais tarde esse atleta vai ser titular, porque ele tem status de titularidade, ele é um jogador que já jogou em Atlético Mineiro, em grandes times do futebol brasileiro, foi campeão também pela Ponte Preta ano passado, que é o Lucas Cândido. E ele entrou, e na minha opinião ele demonstrou que ele tem um toque refinado diferente. Então acho que esse jogador, penso eu, né, que será titular da equipe do Caxias. O ataque, na minha opinião, está em aberto, está muito em aberto. O Jonathan Ribeiro acho que tem lugar nesse time. Douglas Esquilo é um jogador que, da mesma forma que o ano passado, a finalização dele peca. O Cálice é um bom jogador, voluntarioso, mas também peca na sua finalização. E o próprio centroavante, o Jean, é um jogador muito voluntarioso, mas o que é o centroavante, né, Miguel? O centroavante vive de gol, e ele não teve muitas chances, não foi muito legal. Então, o Caxias, dentro daquilo que se imaginava, que se esperava, acho que o Caxias fez um jogo competitivo, porque era uma partida para competir. Lá em Juí não é fácil jogar. Acho que o São Luís, principalmente com a entrada do Tontini no segundo tempo, teve o da Silva que jogou no Caxias também. O São Luís, ele, vamos dizer assim, ele deixou de ganhar. O Caxias, hoje, ou no caso neste domingo, foi não beneficiado, mas teve a questão do VAR, onde o Caxias acabou não perdendo a partida. O Caxias poderia ter vencido? Também poderia ter vencido. Na minha opinião, acho que foi um jogo muito aberto, principalmente no segundo tempo, mas o Caxias baixou, deu uma queda técnica, principalmente no segundo tempo, com algumas saídas e algumas entradas, principalmente do São Luís. O Caxias deu uma declinada tecnicamente, o São Luís cresceu. Mas acho que assim, vamos ver quarta-feira contra uma equipe que tomou 4 do Grêmio, então é aquele campeonato assim, Miguel, que, poxa, eu tomei 4, eu não posso perder de novo, senão eu tô fora. Então eu tô esperando um jogo bem difícil na quarta-feira, estreia do Caxias em casa, para ver em que nível que o Caxias vai jogar nessa próxima rodada. Mas eu acho que o Caxias tem possibilidade sim, como eu falei do Juventude, mas o Juventude hoje para mim tem mais qualidade, óbvio, né, até por ser um time de Série B. Mas o Caxias, para mim, tem lastro. O Caxias tem alguns jogadores aí que eu acho que podem render mais, Miguel. Sempre quando muda tanta mão de obra, ou pé de obra no clube, né? Até formar uma personalidade, entusiasmar e seguir, né? Aquela coisa que nós falamos, né? Que o Caxias, como um time que precisa crescer com solidez, como Juventude, é claro, não ficar no ioiô de sobe e desce, precisa da gestão de conhecimento, né? E a gestão de conhecimento passa pelas diretorias, né? No campo, como não é possível manter sempre, né, a mesma equipe, até formar-se uma equipe demora. E aí vai muito, né, daquilo que se aplica na questão prática mesmo. Como tu disseste, então, resumindo, considera-se que foi um bom resultado o empate fora de casa, Joselito, pro Caxias? Sim, sem dúvida. Eu acho que foi um bom resultado. Até por ser uma estreia, tem o nervosismo, por mais que tenha pré-temporada de 50 dias, treino é treino, jogo é jogo, né? Então, eu acredito que foi, sim, até pela circunstância da partida. O Caxias poderia ter perdido essa partida e não perdeu, então acho que o Caxias conquistou um ponto, sim. Aquele ponto com sabor de vitória, não é ponto com sabor de derrota, não. É ponto com sabor de vitória. Muito bem. Vamos, então, em ritmo de aterrissagem, falar da dupla Grenal, né? Que é importante que se fale, né? Tem muita gente que torce para a dupla Grenal aqui na Serra Gaúcha também, né? A gente não se furta a isso também. Com certeza. Bom, como eu falei, na minha opinião, o favorito, e para mim não há nenhum problema em falar, o favorito ao título é o Grêmio, por estar com um time mais pronto. E o Grêmio, na minha opinião, fez o correto. O Grêmio não está esperando segunda, terceira rodada para colocar o que ele tem de melhor, porque sabe que é um torneio, que é um campeonato muito curto, e é bom lembrar, Miguel, para a Grêmio Internacional, no final desse mês já começa o Campeonato Brasileiro. Então, quanto antes tu começar com ritmo, tu começar com entrosamento, antes tu consegue os resultados, vamos dizer assim, satisfatórios. E o Grêmio teve um resultado mais que satisfatório, né? Um 4-0 lá nos Eucaliptos, em Santa Cruz.
o Avenida, que é uma equipe que já vem há alguns anos com algumas dificuldades. Tu já chegar no primeiro jogo e tomar uma goleada em casa é complicado, mas o Grêmio fez o que tinha que fazer, é um time melhor, foi o time titular, não foi reservas, não foi sub-23, que era especulado se ia ser o sub-23 até o Grêmio. Não. O Luiz Castro estava lá, o novo treinador. É bom lembrar, quem não sabe quem é o Luiz Castro. O Luiz Castro é um treinador, ele apareceu aqui no Brasil, principalmente no Botafogo, aí ele acabou indo para fora do país, e agora o Grêmio acabou, vamos dizer assim, retomando a carreira desse treinador português, né? Uhum. A maioria dos treinadores aí do Brasil não estão falando mais português, esse ainda está falando português o raiz, né? Portugal. E é um bom treinador, eu acho que é um bom treinador, acredito, penso eu que ele vai fazer um bom trabalho no Grêmio, até porque o Grêmio manteve uma boa base, por isso que eu disse que para mim o Grêmio é favorito. Agora, o favoritismo é só com o campo, né? Se pratica mesmo com os jogos. Então, o Grêmio é favorito por conta disso, por conta de ter uma base de time e tá contratando e vai contratar alguns outros jogadores. Já o Internacional... não é uma leitura pontual do resultado do final de semana que tu está fazendo, é uma leitura mais ampla, né? Não, é uma leitura do que eu entendo do time, que eu entendo que o Grêmio possa apresentar em termos de gauchão. Em termos de brasileiro, aí já é outra situação. Mas eu acho que em termos de brasileiro, eu acho que o Grêmio ainda pode fazer um campeonato melhor do que fez o ano passado. É a minha visão, eu acho que o Grêmio consegue. Já o Internacional está com muitas dificuldades, contratou um treinador que eu considero um bom treinador. Ele pegou o Cruzeiro numa época muito parecido com o Internacional, com muitas dívidas, muita complicação de direção, enfim. Claro, não se compara o que estava acontecendo com o Cruzeiro à época, mas que é o Paulo Pesolano, né, um treinador jovem, um treinador que tem pouco mais de 40 anos, só que, diferente do Grêmio, o Internacional mudou a sua estratégia. Vai colocar, ao que tudo indica, o time titular só a partir da terceira rodada. E aí cada um faz o que acha que tem que fazer. E eu vou dar a minha opinião, acho que é uma estratégia equivocada. Tá, mas aí tu vai me dizer, tá, mas ele ganhou. Ok. Mas daí o Grêmio tá na frente do Internacional, porque o Grêmio já tá entrosando seu time, o Grêmio já tá criando aquela casca de vencer. O Internacional venceu, beleza, mas não é o time titular. É o time que a gente chama o alternativo, sub-20, não sei o quê. E não era nem o Paulo Pesolano que estava na Casa Mata. Isso, para mim, é até desprestigiar o campeonato, tu não colocar o teu treinador principal no campeonato principal. Mas cada um faz o que acha que tem que fazer, né, Miguel? Então, com os resultados, a dupla Grenal é líder da chave, tanto o Inter quanto o Grêmio, e a dupla Caju está em segundo lugar. Então, hoje, se terminasse o campeonato, o Inter, Grêmio, Juventude e Caxias estariam nas quartas de final, além de São Luís, Guarani de Bagé, Monson e Ipiranga. Esses seriam os confrontos. Mas tem ainda 5 jogos, claro que é rapidinho, né? No próximo programa, Miguel, a gente já vai estar na metade do campeonato, aí pode ser que tudo mude. Duas rodadas, a metade do campeonato, né? Nem Copa do Mundo, né? Enfim. E aí isso exige, né, força dos clubes para validação desse campeonato, porque também vai fortalecer as marcas mais cedo ou mais tarde. Tem que ser atrativo, né, Joselito? Ficamos por aqui, então. Voltamos a semana que vem com já a segunda rodada e a metade do campeonato. Agradecendo a tua presença aí, deixando para as considerações finais a tua parte. Voltamos com o pré-Caju, né? Porque o Caxias vai jogar na quarta-feira, bom lembrar, contra o Avenida, e no domingo joga contra a equipe do Guarani de Bagé. Então já vai ser a terceira rodada. A quarta rodada, que vai ser um pouquinho antes aqui no domingo, como a gente vai fazer, aí o Caxias vai jogar contra o Juventude. É um pré-Caju que a gente vai estar fazendo aqui no domingo que vem. E o Juventude joga com o Novo Hamburgo na quarta-feira e joga com o Inter de Santa Maria, do nosso amigo Marcos Vaz, lá na Baixadinha, como eles chamam, lá em Santa Maria. O Inter de Santa Maria, que fazia 14 anos que não disputava a Série A do Campeonato Gaúcho, acabou empatando na noite deste domingo com a equipe do São José. E um dado bem interessante, né, Miguel? Só o Grêmio Internacional venceram, né? Como eu falei, o resto todo mundo empatou. E foram Juventude de Ipiranga 1-1, Guarani e Monson 1-1, São Luís e Caxias 1-1 e São José Inter de Santa Maria 0-0. Já tivemos, então, nosso primeiro 0-0. Perfeito. Vamos falar de... Um Caju sempre é um evento.
à parte, sempre é legal. Isso, independente do campeonato, sempre é uma história à parte, né? Podia ser até um caju amistoso que seria. Então, isso é Sim. legal, isso vale a pena, né? Então, falaremos mais a semana que vem sobre isso. Uma boa semana, Joselito Santos e aos nossos internautas, o nosso muito obrigado. Valeu, um abraço, Miguel, um abraço para todos e a gente se vê semana que vem. Legal, por dentro da bola. Por dentro da bola. Fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você.
Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. A Livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a Livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha Livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, estamos no ar para mais uma edição de número 7 do programa Um Pouco de Tudo e Mais Um Pouco, com o meu amigo José Otávio Carlomagno, trazendo aí, né, os seus conhecimentos, muitos de estudos autodidatas, da sua experiência como engenheiro agrônomo, de uma pessoa curiosa também, não é, que há muitos anos tem feito pesquisas e colaborado com a nossa sociedade e trouxe, por isso, né, este programa aqui para você. Hoje, mais uma vez, seguindo, né, na nossa fascicular proposta digital, Alimentos Transgênicos, parte 2. Estaremos falando sobre isso. A parte 1 já está postada nas redes sociais. A parte 2 nós vamos tratar agora. Trago ele para a tela aqui, meu querido amigo José Otávio Carlomagno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa parte 2, eu quero mostrar na prática aquilo que eu disse na parte 1. Eu vou até repetir para um efeito das pessoas se lembrarem. O problema, para mim, não é o transgênico, a transgenia, né? Que seria colocar um gene de uma espécie numa outra espécie para um determinado fim. É que os interesses comerciais de empresas que fizeram isso visa não melhorar a planta no sentido de ser uma planta mais nutritiva ou com mais resistência a inseto, pragas e doenças. O objetivo disso foi sempre de que a planta fique resistente à aplicação de herbicida para que se possa aplicar herbicida mais vezes durante o ciclo da cultura. Isso começou com a soja, hoje é usado no milho, na cana, no arroz, aqui no Rio Grande do Sul, é passado de avião, e trigo, todas as culturas anuais praticamente são transgênicas. Talvez um outro agricultor não apresente, não plante agricultura transgênica. Aí eu falei dos problemas que isso pode ocasionar, né? Na década de 80, eu fui para o Mato Grosso e lá estava abrindo, ainda não era, acho que não era nem Mato Grosso do Sul, acho que, se eu não me lembro, ainda era uma coisa só. Uhum. E estava abrindo Sorriso, cidade de Sorriso, eu fui para lá, não tinha nem eletricidade, lá tinha gerador, era tudo terra, assim, umas casinhas, tal, tinha um Banco do Brasil,
Depois ali Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, eu conheci. Lucas do Rio Verde começou em 1981, acho que eu fui para lá em 84. E Alta Floresta, que fica mais no norte lá, que eu fui fazer um trabalho numa fazenda lá. Bom, e ali a intenção ali, Alta Floresta já pega a floresta amazônica e Sorriso, ali era Cerradão, que a gente fala. Cerradão é um cerrado que de árvores de um porte um pouco maior e um pouco misturado com árvores da floresta. E aquilo era desmatado para plantar soja. Bom, aí nós vimos que com o advento da soja geneticamente modificada, para essa finalidade de se poder se aplicar mais herbicida, para não se ter o trabalho de contratar pessoas para bater a enxada lá, para arrancar o mato, nunca se estudou assim o efeito daquilo nas pessoas, porque uma coisa era aplicar antes do plantio da soja, quando nascia o mato, né, a gente fala na emergência, na germinação e na emergência da planta. Sim. Na planta de mato, vamos dizer assim. Eu estou chamando de mato grosseiramente porque todo mundo entende. Aí quando morria aquilo, planta-se a soja, mas alguma semente ficou lá e ela vai crescendo. Daí se obriga a ir capinar ou aplicar o herbicida de novo. Daí eu falei sobre câncer, sobre efeitos teratogênicos, que são má formação de feto. E a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que eu conheci quando estavam abrindo a cidade, não tinha nada, ali era campo, né? Ela hoje é a maior produtora de etanol de milho. Eu estou com uma colinha aqui, Sim. Porque é um assunto bem complexo e eu resolvi pegar. Claro. Então, o etanol de milho, a cidade maior produtora do Brasil é Lucas do Rio Verde. É o álcool, esse álcool que vende no posto de gasolina. E também soja e outras lavouras. E em volta de Lucas do Rio Verde, foi muita gente assim, de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e se formou um cinturão agrícola de pequenos agricultores para produzir, porque a cidade começou a ter um crescimento acelerado, aliás, todas as cidades. Então se formou pequenas chácaras para plantar essa coisa de horta, abobrinha, alface, tomate. Bom, aí com a expansão das lavouras, eles começaram a encostar nessas chácaras, né? E até com a aplicação do glifosato, muito próximo, começou a inviabilizar. Até que inviabilizou quase que totalmente lá, porque quando se tem uma árvore frutífera, tipo um abacateiro, se pegar um pouquinho de glifosato, ela vai derrubar a florada e não vai dar produção. Então, hoje, mais de 80% da comida lá, que a gente fala, a gente não come etanol de milho, né? A gente come o arroz, feijão, esses vegetais todos aí, vêm de fora. Então, eles são obrigados a importar, porque as pequenas chácaras ou foram vendidas ou não conseguem mais produzir. Bom, hoje eu posso dizer que a cidade de Lucas do Rio Verde tem em torno de 95 mil habitantes. E ela é considerada uma cidade rica, porque o índice de desenvolvimento humano de Lucas do Rio Verde, ele fica próximo da cidade que tem o melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil, que é São Caetano do Sul, em São Paulo. Tá, mas isso tem um custo, que é aquele custo que eu já disse na outra. O pessoal aqui no Rio Grande do Sul aplica o herbicida de avião, aquilo pega um vento e leva quilômetros de distância, né? Sim. E, inclusive, quase que inviabilizou, está uma briga na justiça, né, das grandes vinícolas aqui que estão plantando videira para produzir vinho fino aqui na campanha, porque a campanha ela é a mesma latitude das melhores regiões vinícolas do Chile e da Argentina. Então, ali seria um lugar assim muito bom, né? E mas com esse problema da soja na vizinhança, e está inviabilizando.
Bom, daí eu fui atrás da saúde das pessoas, porque se é um município tão rico, como é que tem gente que está ficando doente lá? Exato. O que acontece? Um médico, deixa eu pegar uma, Vanderlei Pinhatti, ele é da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele fez um trabalho lá de pós-graduação e ele foi investigar isso. Então, ele viu que a cada 1.000 nascimentos vivos, no Brasil, mais ou menos 4 crianças vão nascer com alguma deformidade. É muito? 4. Em Lucas do Rio Verde, em média, 37. Uhum. Quase que 10 vezes mais. É. Isso está diretamente associado ao herbicida, porque é a única coisa que, diferente dos outros lugares onde não existe a lavoura de soja ou essa de milho transgênico. Perfeito. Repito que não é a transgenia, é a aplicação do herbicida. Uhum. Uma outra coisa que ele notou lá é que também, como foi derrubado o mato todo, então a terra fica sem cobertura na época da seca, porque da metade do estado de São Paulo para cima tem uma época, aquilo que a gente chama de inverno aqui, lá é a estação seca, que começa em final de março, começo de abril e vai até outubro, mais ou menos. E é essa época que eles usam também para desmatar, porque a floresta amazônica fica mais seca. Sim. Então, aumentou-se também o problema de aqueles ciclones assim de terra, sabe? E cobre a cidade de terra. Uhum. E eu morei em Ribeirão Preto. Eu me lembro que isso tinha muito lá com a fuligem da cana, né? Que entrava para dentro de casa, aquilo. Eles falam até a neve preta. Depois foi proibido de queimar cana. Sim. E aquilo dá muito problema de rinite, problema pulmonar em criança e tal. Agora, esses dados que eu estou colocando aqui, eles afetam diretamente os trabalhadores, os pequenos agricultores que estão no cinturão de plantio de verdura, né? Porque eles são o primeiro contato do herbicida que se espalha, que a gente chama de deriva, vai para essas pessoas. Eu até, na época, eu vi uns absurdos assim, que eles colocavam pessoas para sinalizar para o avião que ia passar tanto inseticida como herbicida, e eles ficavam com bandeiras assim, para sinalizar onde que o avião tinha que passar, porque ele já tinha passado aqui do lado, agora tem que passar daqui para lá, e aquilo molhava as pessoas com veneno, né? Olha só. Então, essas pessoas são as mais atingidas, né? E uma outra coisa que deixa eu pegar aqui. Que todas essas advertências, né, que estão sendo colocadas desde do capítulo anterior da questão da transgenia, como disse, né, o Zé, não tem relação direta com o consumo, mas o mau uso, o maltrato, a maneira, o manejo errado, não é, da questão, e claro, né, o uso do glifosato, né, Zé? O problema que eu vejo é que a pesquisa ela foi direcionada para isso. Sim. É diferente, por exemplo, uma pesquisa da Embrapa. A Embrapa ela faz uma pesquisa, essa semana eu vi que até morreu um pesquisador que criou o feijão carioquinha, que hoje responde pelo 70% do consumo de feijão no Brasil. É uma pesquisa que era para buscar um feijão que fosse de palatabilidade melhor, de gestão melhor e algumas características de plantio que facilita a vida do agricultor. Isso é uma coisa que a Embrapa faz. Ela faz isso aí pensando, vamos dizer assim, na população, porque a Embrapa é uma empresa pública. É o Luiz D'Artagnan de Almeida, referência na pesquisa agrícola brasileira, morreu aos 84 anos na última sexta-feira. Isso, é esse mesmo. Vou colocar a imagem dele aqui enquanto tu fala. Então tá. Então, essas pessoas que trabalham, e as empresas
aliás, isso tudo é em todos os ramos, né? A empresa que trabalha, a empresa pública que trabalha com pesquisa, ela trabalha no interesse público. Sim. É diferente, por exemplo, da Monsanto, que criou essa soja transgênica, que depois foram fazendo também para o milho, para arroz, para trigo, para tudo, né? Que o interesse dela era vender mais glifosato. Exato. Porque ela era produtora do glifosato, que o nome era Roundup, né? Sim. Bom, aí esse médico, o Vanderlei Pinhatti, o nome dele está lá no... E a pesquisadora aqui do Observatório Clima e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, ela se chama Tatiane Moraes, ela mostra que uma criança nascida em Lucas do Rio Verde, isso aí o problema é tão grande que ele não pega só a pessoa que é pobre, ele pega todo mundo, porque uma coisa que está no ar, tá certo? A deriva do herbicida no ar, uma cidade que não é tão grande igual o Lucas do Rio Verde, vai todo mundo respirar aquilo. Claro. E atinge todo mundo. Claro. Então ela fez aqui uma contagem e diz que lá existe um risco de 20% maior das crianças nascerem com anomalias congênitas. Em Juruena, que fica a quase 700 quilômetros de distância, o risco disso acontecer é praticamente 1 a 2%. E ela comparou também as mesmas cidades, o risco de óbitos fetais é 30% maior em Lucas do Rio Verde. Então é a capital do etanol produzido de milho. Porque nos Estados Unidos o etanol é produzido de milho. Sim. Né? E lá existe também a mesma coisa, o mesmo problema. O mesmo problema. É que como existe um interesse econômico por trás disso, muito maior, essa coisa não é falada. Há uns tempos atrás, a gente via que o Rio Grande do Sul era o primeiro no Brasil, estou falando em termos relativos, em câncer. Entendeu? Então, vamos dizer, a cada 100 mil habitantes, o número de pessoas que tinha câncer era o dobro do restante do Brasil. Hoje, o que se sabe é que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, São Paulo, sul do Mato Grosso, do meio do Brasil para baixo, que é onde está assim, a maior produção de grãos e a riqueza toda, o risco é muito maior de ter câncer do que da parte de cima, das regiões assim como o Nordeste, a própria Amazônia, Amazônia agora que estão mexendo com isso, a maioria para pecuária, não tem plantio de lavoura, né? Então, o risco de câncer para cá é muito maior. Por causa do herbicida? Não se sabe. Porque tem gente que pesquisa dizendo que é o hábito alimentar, outro que é porque a camada de ozônio. A camada de ozônio agora ela quase que fechou. Mas tinha a camada de ozônio, né? Não se sabe, não se sabe. Mas o que se sabe é que aqui o risco de ter um câncer é o dobro do resto do país, da parte da metade para cima. E o que a gente vê é que as lavouras estão concentradas no Mato Grosso para baixo. Sim. Né? Tem uma matemática nisso, né? Uma química, né? Uma lógica. Né? Sim. As lavouras estão concentradas. Agora que está abrindo um pouco lá na Amazônia e tal. Então é interessante, só que nunca se pesquisou o porquê disso. Fica aqui a provocação, né? Temos 2 minutos. 2 minutos para encerrar esse episódio. Bom, aí eu quero ler uma coisinha aqui, que eu achei assim. Havia lá em Lucas do Rio Verde uma lei, eu acho que era, que não se podia aplicar veneno, nem herbicida, nem inseticida, nenhum tipo de defensivo agrícola, a menos de 300 metros de uma rua, de uma casa. Hoje isso acabou. Aí foi perguntado numa audiência pública,
para os vereadores lá, e daí perguntaram se tinha algum critério científico para eles liberar isso. Podem agora plantar até no quintal de casa e passar veneno. Eles falaram, não tem nenhum critério científico, Olha é só. apenas a nossa vontade. Olha, bom, isso já deixa aqui um desfecho para muitas outras, né, possibilidades de diálogo nesse sentido. Temos que seguir em frente com essa proposta, apenas a vontade política totalmente fora do contexto científico vai levar a um caos, né? Fora do contexto do conhecimento. Aumenta o custo da sociedade, denuncia a força dos lobbies, né, do grande capital. Tenho outros dados aqui Sim. de quanto que o SUS gasta com essas doenças causadas por tudo isso, mas não vai dar tempo agora. Então é uma pauta para o próximo programa, né? Na próxima semana teremos isso também e outras tantas que o Zé tem trazido aqui, alimentos transgênicos, no quadro Um pouco de tudo e mais um pouco. Muito obrigado. Tá, ok, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo programa. É Um pouco de tudo e mais um pouco. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa